Nesse vídeo aqui eu estou com vontade de falar a respeito do que Deus tem colocado na minha vida, tá? Considerando, entre aspas, eu como um diplomata internacional, ok? Eu vou falar um pouco a respeito de mim aqui. Quando eu faço esse vídeo aqui, esse vídeo eu faço como se fosse uma promoção, tá? De mim, tá? Considerando os meus projetos, tá? E o que eu tenho para exercer, como se fosse uma palestra, como se fosse assim uma entrevista de emprego, tá? Ok? Significa que neste vídeo aqui eu estou me colocando como alguém que está se dispondo, tá? Para exercer alguma coisa. E falando que o bandido aqui de São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada, sempre que eu começo a falar, ele pratica magia negra em mim e coloca a música alto lá no ponto de crime lá. Eu já falei que esse indivíduo, para mim, ele já está morto. Significa que se eu saio daqui e realizo esses projetos, eu vou diligentemente mandar arrancar a cabeça dele e açoitar o olho e o cu dele e colocar lá na frente no lugar onde ele faz isso, para todo mundo ver. Ele e tudo aquilo que está com ele lá. Vamos continuar. Então eu estou me promovendo, tá? Para as posições e os serviços a que eu tenho me disposto. Aí, eu primeiro vou falar a respeito de mim, na época que eu comecei a seguir a Deus, tá? E que por acaso, isso aconteceu durante o tempo em que eu estive em igreja, tá? Quando eu estive naquela igreja lá, eu acreditava, tá? Eu me coloquei realmente assim para aprender a respeito de Deus, tá? Não aprender com pessoas, tá? Nem com pastores, né? Mas aprender do próprio Deus, né? Então eu me dediquei ao ensinamento da Bíblia, tá? E me dediquei a tentar entender o que é o ensinamento de Deus, tá? E como uma experiência de 20 anos, tá? Eu posso falar para você que entender sobre Deus não é fácil, entendeu? Sim, tá? Eu às vezes penso assim que tem determinadas pessoas que elas se dizem ateus, né? Eu até já falei isso com Deus, né? Algumas pessoas dizem que são ateus porque na experiência de buscar a Deus, essas pessoas vão realmente dizer que elas nada receberam de Deus, né? E quando você lê a Bíblia, os profetas, eles tinham visões, né? Os profetas, eles tinham uma proximidade com Deus, tá? De visões, tá? Eles ouviam a voz de Deus, tá? E eles escreveram muitas coisas, tá? Deixaram muitos escritos baseados nas experiências que eles tiveram com Deus, tá? Mas se aproximar de Deus, tá? E receber algo de Deus, considerando a minha experiência, tá? O que eu posso falar são 20 anos, tá? Não é fácil, entendeu? Sim, não é uma coisa fácil você receber inspirações de Deus. Da mesma forma que Deus parece que está sempre demonstrando de alguma forma que está com você. Então eu estou falando de uma experiência de 20 anos, não é qualquer pessoa que está falando. Tá, ok? Você veja que esses cus que encostam no seu olho, que praticam magia negra, quando o indivíduo se envolve com a prática de magia negra, ele rapidamente, tá? Esses cus imundos, tá? Que encostam o cu no seu olho e que encostam a boca no seu cu, tá? Eles bem depressa conseguem, tá? Se aproximar do diabo, tá? Eu acredito que para aproximar-se do diabo é muito fácil, tá? Eu acredito que é muito fácil. Por isso que Jesus Cristo disse que largo é o caminho, tá? Que conduz à perdição, tá? Mas para se aproximar de Deus, não é que sim, as duas coisas, tanto é difícil, tá? Como de alguma forma Deus vai mostrar que está com você, mas também você vai entender que é difícil, tá? Existe uma dificuldade. E ao longo daquelas experiências que eu fui desenvolvendo naquele grupo ali, com aquelas pessoas, porque o meu mundo era somente aquilo ali,
tá? Então Deus desenvolveu as experiências todas naquele mundinho ali, tá? Por quê? Porque eu só tinha aquele mundinho ali que eu vivia, tá? Que era aquele pessoal da igreja lá. Considerando as situações que eu vivia ali, tá? Não recebendo nada deles, tá? Outra coisa muito importante, tá? Deus é tão sensacional na minha vida que eu nunca recebi nada deles, absolutamente nada, zero, tá? Eu ainda fui tirado ainda deles, tá? Ok? Eu tô encostando o cu no meu olho aqui, porque uma das conspirações que eu sou vítima é que esse pessoal daquele grupo ali, eles estão me roubando e como se aquilo que é meu viesse deles, tá? Eu estou sendo vítima de um espólio, eles estão roubando aquilo que Deus me deu, como se fosse deles, tá? Eu acredito que Deus vai matar eles, tá? Por eles encostarem a mão naquilo que é meu, tá? Nunca recebi nada deles, tá? Eu convivi com eles ali, mas você imagine não receber nada, absolutamente nada, tá? Nunca recebi nada deles, tá? Ok? E, poxa, Jorge, e aquela corporação, a Igreja da Graça? Nunca recebi nada daquele pessoal ali, tá? Ok? Nunca fiz uso de nada que é deles, tá? Tudo que eu construí foi sozinho mesmo, tá? Ok? Então essa corporação Igreja da Graça está me roubando, tá? Eles estão me roubando, tanto eles quanto a conexão que eles têm com o controle da MK Publicitária, da Rádio Melodia, tá? Eles estão me espoliando com o crime organizado. Sim, o crime organizado está me roubando em nome deles e eles estão me roubando com a influência do crime organizado. É tudo meu, tá? Deus é tão sensacional, tá? Que quando você constrói as coisas, tá, na vida, você vai ver que nunca recebeu nada de ninguém, mas absolutamente nada, tá? Eu recebi muitas perseguições, tá? Eu recebi muita rejeição, tá? E males por parte dessas pessoas, tá? E nunca recebi nada deles, tá? E tudo eu construí de mim mesmo e de Deus, tá? Eu posso olhar na minha vida com muito orgulho e olhar que tudo que eu tenho comigo é meu, ok? Esses são os prodígios, a parte dos prodígios que eu falei, das situações que Deus mostra que é com você, é isso daí que eu falei aqui agora, tá? É uma dessas coisas aí. Mas é muito difícil se aproximar de Deus, tá? Ok? Por isso que quando eu vejo cantores evangélicos, tá? Já cascudos, já famosos aí, que ficam fazendo declarações de amor para Deus, assim, falando de Deus, 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 eu não acredito mesmo, tá? Eu convivi no meio desse pessoal por 20 anos e não acredito que eles tenham tanta proximidade com Deus, assim como eles falam, não. Acho que alguns deles são até mentirosos, tá? Não vou falar todos, tá? Mas alguns são mentirosos mesmo, tá? Eles falam de Deus e na verdade Deus nem existe para eles, tá? Ok? São mentirosos mesmo. Então, o que eu vou falar aqui é o seguinte: sobre aquilo, abrindo parênteses, né? Sobre aquilo que está me espoliando, eu acredito no poder de Deus para matar, tá? Deus tem me mostrado ao longo desse tempo aí, que Deus tem poder para destruir, tá? E para matar, para destruir mesmo, tá? E eu não estou falando aqui de um sistema mafioso, tá? Como os evangélicos fazem parte, que eles executam pessoas que eles têm inveja, eles executam essa pessoa e diz que a pessoa não é de Deus, ou então os esquerdistas projetam assassinatos de pessoas e dizem que o diabo matou a pessoa. Não, estou falando de Deus, fazer uma guerra mesmo de destruição contra eles, tá? E matar eles, matar tudo aquilo que está encostando o cu no meu olho, tá? Ok? Tudo aquilo que está encostando o cu no meu olho, Deus vai matar tudo isso daí, tá? Com grande destruição, tá? Ok? Vamos continuar. Então, o que eu tenho para falar sobre mim é o seguinte: na época que eu estava fazendo parte daquele grupo ali, o que aconteceu foi o seguinte: Deus começou a colocar no meu coração de que eu seria o líder daquele grupo. Eu comecei a sentir muito forte, tá? Até mesmo por causa das perseguições que eu passava. Tinha duas razões porque eu sentia isso bem forte no meu coração, tá? Mas uma delas era por causa das próprias perseguições que eu estava passando ali. Do ano de 2001 até 2004, até 2003 mais ou menos, eu comecei a passar um tipo de perseguição. Do final de 2003 a saber, no início de 2004, em diante, até 2005, eu passei muita perseguição, mais ainda, no meio daquele grupo ali, tá?
E essas situações faziam eu pensar sempre na pessoa do rei Davi, tá? Por quê? Porque o rei Davi, ele era perseguido, né? E aí, se você analisar a minha história, né, de 2007 até o dia de hoje, tá? Eu sou vítima de uma conspiração milionária, tá? E até bandidos me perseguem, entendeu? Por quê? Porque foi assim que aconteceu mesmo com o rei Davi, né? O rei Davi, ele foi perseguido, tá? Por todo tipo de casta de vagabundos, tá? Perseguiram ao rei Davi. Se você pegar a história dele, era isso daí mesmo, tá? E é isso daí que eu estou passando, tá? Nunca houve alguém, tá, que tenha sido vítima de uma conspiração tão milionária quanto essa, tá? E Deus sempre se mostrando do meu lado, do meu lado, do meu lado, contra tudo isso daí e do meu lado, tá? Uma coisa que eles nunca vão ter do lado deles, esses cus que encostam no olho dos outros, é Deus. Isso aí eles nunca vão ter. Deus sempre do meu lado, do meu lado, do meu lado, contra eles, contra eles, contra eles. Né? E sobre o desejo de Deus matar eles, tá? Eu posso apresentar aqui para você na Bíblia, tá? Posso apresentar para você na Bíblia, tá? Quando eu falo que Deus vai matar eles, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Ok? Ok? Por exemplo, o rei Davi, existe duas situações em que Deus mata coisas que encostam no olho dos outros. Ou através de uma pessoa que esteja disposta a fazer isso, com boa vontade, ou através de uma situação que venha a matar, tá? Em outras palavras, por bem ou por mal, né? Aquilo que encosta no olho dos outros é para ser morto mesmo, tá? Ok? Mas só depois de lhe açoitar o seu olho e açoitar o seu cu. Por quê? Olho por olho, dente por dente. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Senão não sai a maldição que causou, né? Eu já falei várias vezes que quando você dá um tiro no olho de um vagabundo desse, você está eliminando a maldição só do tempo, da marcação temporal do presente para o futuro, né? Agora, do passado não vai continuar a maldição, tem que açoitar o olho desse indivíduo cada vez que ele encostou o cu no olho dos outros e açoitar-lhe o seu cu. Assim eliminarás o mal do meio de ti, olho por olho, dente por dente. Okay? Aí sim sai a maldição desse indivíduo. Então, e vai fazer, vai ser feito, né? Se depender de mim, já foi feito já, tá? Então é isso daí, tá? E aconselho você a decretar uma guerra hoje mesmo, tá? Para ontem, tá? Contra tudo que encosta o cu no olho dos outros. É para você fazer uma série de delatações, tá? E você anunciar o tempo e a hora dessa tomada de decisão, tá? No mundo inteiro. Então, o que aconteceu? Acontece, eu comecei a acreditar bem fortemente, tá? Que Deus tinha o propósito de me fazer líder daquele grupo ali. Sim, eu comecei a acreditar assim, que justamente o líder que me perseguia, tá, e que tinha hostilidade a respeito de mim, era completamente impossível, tá, aquele líder ali, mas de jeito nenhum ele iria ser favorável a mim, de jeito nenhum. Mas eu acredito que Deus, depois que sair esse líder ali, eu vou ser o líder desse grupo. Era assim, eu andava no meio deles, ali sendo desprezado por eles sozinho, tudo, mas isso estava sempre dentro de mim. Eu acredito que Deus vai tirar esse líder aí, ao sair esse líder vai entrar eu. Completamente impossível, tá? Poxa, Jorge, mas você teve essa inspiração até de bastante fé da sua parte, mas não aconteceu isso. Mas sim, claro, Deus não queria que eu fosse líder daquele pessoal ali. Primeiro que eles nem mereciam a minha liderança, entendeu? E segundo, as obras que eles praticaram, eu mesmo iria banir eles daquele grupo ali, ok? Significa o seguinte, o propósito continua. E, poxa Jorge, mas você tem que apontar conforme a Bíblia. Você quer que eu aponte conforme a Bíblia? Sim, para você me dizer aqui que você que Deus tem um propósito na sua vida como o rei Davi, você tem que me apontar na Bíblia. Tá bom, o rei Davi nunca foi bem visto no meio dos irmãos dele. José foi expulso pelos irmãos dele. Jefté foi expulso pelos irmãos dele. Para mim está tudo de acordo com a Bíblia. Deus continua do meu lado em oposição contra tudo isso daí. Bom,
Já falei várias vezes, tá? Se levantou contra mim, Deus está contra isso daí. Eu estou de um lado e Deus está comigo. O resto que está do outro lado, está do outro lado. Deus está do meu lado. Do lado dessa pessoa não está mesmo. Tá? Não existe duplicidade. Deus está do meu lado. Se está em oposição contra mim, está em oposição a Deus. Bom, vamos continuar. Agora, vou falar aqui sobre o meu propósito de edificar uma nação. Sim, eu acredito, tá, que tenho um propósito, tá, que Deus tem colocado em mim a boa vontade, tá, e a força, tá, e a inspiração, tá, para edificar uma nação. Eu já falei que havia feito um desenho, tá? Me acompanhe até o final do vídeo que ainda tem coisa muito legal para falar aqui nesse vídeo. Eu fiz 2 desenhos, tá? Eu ainda lembro dos desenhos. Tá? De 2 bandeiras. Um é uma bandeira e o outro é um símbolo. Uma bandeira e um símbolo, tá? Eu desenhei uma bandeira, não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou perder tempo, porque os cus estão encostados aqui no meu olho. Mas eu criei uma bandeira, tá? Eu criei uma bandeira, desenhei essa bandeira com símbolos e tudo mais. Seria como se fosse a bandeira do meu império que eu coloquei, tá? A bandeira do meu império. E o outro símbolo, eu fiz um símbolo com várias anotações, que é o símbolo do meu império, tá? Significa que, considerando os meus projetos, considerando os meus propósitos, considerando as minhas ambições, considerando as minhas inspirações e o que eu almejo, essas 2 bandeiras representam isso daí, tá? Consegue entender? Significa que a proporção é a proporção dos meus projetos, a proporção da diplomacia que eu faço com os meus ensinamentos, tá? com as coisas que eu falo. E outra coisa, tá? As coisas que eu falo sobre diplomacia internacional, é como eu falei, é como se fosse um currículo que eu estou colocando. Um currículo, tá? Quais são as proposições da sua diplomacia? Não apresentei absolutamente nada, tá? Tudo eu guardo segredo, está tudo comigo. Então o que eu apresento aqui é somente 1% de tudo aquilo que eu tenho para apresentar como uma promoção dos meus projetos, tá? A segunda coisa que eu queria fazer aqui é uma coisa que eu estava pensando aqui agora. Preste atenção. Aquele homem Karl Marx, tá? Ele é um dos criadores do comunismo, né? Ele, na verdade, ele não é criador do comunismo, mas as ideias dele estão todas incorporadas ao comunismo, porque eu acredito que o comunismo é um conjunto de várias ideias que originou aquilo ali, tá? Alguma coisa anterior a ele, né? E posterior a ele, esse homem Karl Marx, né? Então ele tem assim uma influência de ideias bem forte em cima desse negócio do comunismo, tá? E a minha opinião sobre o comunismo, tá? Nunca pesquisei, tá? Mas a minha opinião é que o comunismo, ele tem 2 pontos de vista, tá? Ele tem um ponto de vista social e ideológico, tá? A ideia social deles é a questão da divisão, tá? Aquela coisa da divisão que eles fazem, tá? Da divisão, do controle, que envolve divisão, envolve controle, envolve partilha, né, de bens, toda essa situação que as pessoas já sabem que diz respeito ao comunismo, né? A parte social, vamos dizer assim, né? A parte técnica social e a parte técnica ideológica, que aí entra a questão do machismo, entra a questão do feminismo, né? Por quê? Porque no comunismo eles têm como um propósito a diluição e aperfeiçoamento das ideias num caminho que seja coletivo, consegue entender? Tudo isso é meu, tá? Eu já venho apontando que a sociedade moderna vem aperfeiçoando as suas doutrinas justamente com a questão do feminismo, né? O feminismo, o roubo de conhecimento, essas coisas, tá? Essas coisas reprováveis por Deus, tá? Que é o adultério de mulher, que é o roubo de conhecimento, tudo é de todos, nada é de ninguém. Essas ideias que compõem o comunismo, na verdade, são facetas da diluição, tá? E do aperfeiçoamento de ideias coletivas, né?
por isso que o comunismo é questionado pelos conservadores, é questionado pelos coisas. Por quê? Porque as ideias que eles incorporam dentro desse esquema social de divisão já estão tudo formado. Então é um esquema, tem a questão política, a questão social e a questão ideológica, né? Então por isso que vai haver essa discordância. Mas eu tenho apontado aí há muito tempo, só quem mostra sou eu, que os conservadores eles também seguem por essa linha de pensamento, de tentar aperfeiçoar o ponto de vista deles nessa linha de pensamento, o adultério de mulher, né? Tudo é de todos, nada é de ninguém, né? Eles também caminham por essa linha de tentar aperfeiçoar. Por isso, eu acredito que é por isso que tudo isso é meu, tá? Nunca pesquisei nada. É por isso que se chama o esquerdismo de progressismo, tá? Na verdade, o termo certo é diluição. Eles, na verdade, não progridem, eles diluem, né? Tudo isso é meu. Ninguém nunca falou. Se eu falei, é porque ninguém nunca falou, tá? Então, a ideia de progressismo, na verdade, não é progresso, é a diluição, tá? É o aperfeiçoamento das ideias como se fosse um caminho de diluição, tá? É aí que entra o adultério de mulher, tudo é de todos, nada é de ninguém. Eles passam por cima até mesmo da questão da consciência. E aí o que acontece? Fica estabelecido como pilares, tá? Duas ideias, tá? Duas ideias que são nocivas, entendeu? Então, eu penso que esse homem, o tal do Karl Marx, ele provavelmente tinha ideais, tá? E ele pensava de um ponto de vista progressista, entendeu? Só que as ideias que ele desenvolveu, né, ou que foram desenvolvidas e que se aperfeiçoaram, são decadentes, tá? São decadentes. Então, o comunismo é uma coisa nociva, tanto para a liberdade das pessoas, analisando a parte social, tá? Como vai ser uma coisa nociva para a sociedade pessoal, tá? Por causa das doutrinas de adultério, roubo de conhecimento, tá? Então, analisando tecnicamente, esse tal desse Karl Marx era um visionário por causa disso, entendeu? Porque ele provavelmente chegou a determinadas conclusões, né? Mas, analisando a coisa na prática mesmo, um completo absurdo, tá? Consegue entender? Então, por isso que as sociedades modernas estão se apoiando bastante no comunismo, inclusive os liberalistas, por causa disso, entendeu? Por causa dessa compreensão, tá? Do que é mais condicional, que é mais conveniente, tá? A sociedade corrompida, tá? Aí entra a psicociência, entra a Freud, entra todo esse tipo de merda, entra a prática de magia negra, tá? E o meu propósito é tirar tudo isso daí, tá? Tirar tudo isso aí fora. Aí eu queria fazer uma colocação aqui sobre aquele homem, esqueci o nome dele, aquele argentino, Che Guevara, tá? Tem uma frase dele que é muito bonita, tá? Que ele diz assim, ele fala assim: se você é capaz de tremer diante de uma injustiça, então somos companheiros, tá? É uma das frases mais bonitas que eu já ouvi aí, tá? Realmente a frase é muito forte, né? Só que o que está envolvido, as ideias do comunismo, tá? São bastante contraditórias, né? Você veja que a pessoa que é comunista, que é esquerdista, ele vai... tem aquele grupo que é como se fosse os conservadores comunistas, tem os anarquistas comunistas, tá? E tem também deturpadores comunistas também, né? Que são aqueles pessoal que vão pegar uma vertente mais corrompida mesmo disso daí, né? Então, fazendo uma colocação, um paralelo, mas nada de comunismo, tá? Eu nunca me associei, eu não estou falando aqui por causa de perseguição anticomunista, não. Se fosse por causa disso, aí que eu falava mesmo, inclusive eu coloquei aqui no vídeo até por causa disso mesmo, mas porque eu nunca achei interessante que nenhum ser humano, tá? Ele se adapte a coisas prontas, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa dispersa desse tipo de ideias, né? De dizer eu sou isso, eu sou aquilo outro, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito original com o meu ponto de vista, tá? Ok? É por isso que eu sou sempre caluniado de plágio, tá? Ok? Por quê? Porque as coisas que eu faço são sempre... Se eu falei é porque ninguém nunca falou, tá? E se eu falei é porque ninguém nunca me ensinou, tá?
Então é isso aí, tá? Aí o que que acontece? O meu propósito, tá? É bastante audacioso, tá? Com a fé, tá? De que eu posso edificar alguma coisa, tá? Para ser revolucionário, tá? Algo assim para revolucionar. Mas também dizem que os pensadores comunistas são revolucionários, né? Só que, por quê? Porque eles são revolucionários no ponto de vista da transição de alguma ideia antiga para uma ideia nova, tá? Eles são chamados de revolucionários, né? Por causa disso, né? Mas as ideias que eles colocam, eu acabei de falar, no aspecto social, no aspecto social vai ser deturpado, entendeu? E vai danificar a questão da liberdade. E no aspecto ideológico, a ideia de modernidade é justamente o que está corrompendo a sociedade, é pegar elementos corrompidos e jogar na sociedade de maneira ajustada, entendeu? Tudo isso é meu, tá? Se você viu algum conservador, esquerdista ou bandido falando o que eu falei, se ajude a delatar, tá? Porque se o Jorge Rodrigues falou, ninguém nunca falou, tá? Não, eu fiquei sabendo que alguém falou antes de você, plagiou de mim, quem falou primeiro fui eu, espionagem, tá? Se eu falei, ninguém nunca falou. Então é isso aí, tá? Ok? Você veja que eu não estou fazendo aqui nenhum partidarismo conservador ou esquerdista, eu estou falando por mim mesmo, é tudo meu, tá? Ok? E nem analisando, você avaliou as ideias, avaliei o olho da sua bunda, eu avaliei as minhas ideias, tá? Aqui só tem coisa, só tem o que é meu aqui, tá? Eu nunca estudei nada sobre isso daí. O meu conhecimento tribute-se a mim e a Deus, a mais ninguém. Então, o que eu quero colocar? É isso, tá? Eu quero realmente encontrar pessoas que acreditem, tá? Nos meus propósitos. Primeiro, ser patrocinado, tá? Patrocinado para eu possa elaborar todas essas coisas, tá? E colocá-las em prática, tá? Ok? E aí, para encerrar, dos pensamentos que estava na minha mente aqui, por exemplo, imagine que existe uma nação, tá? Neste mundo, pequena ou grande, tá? Carente de algo que seja novo, tá? Algo que seja melhor, algo que seja provado, tá? Algo que faça bem para as pessoas, tá? Algo que melhore a sociedade, tá? Isso daí, tá? Significa que a minha participação como um diplomata, como um realizador de projeto, até porque eu sou um artista, tá? Uma pessoa com projetos de arte, com intenções, tá? Eu tenho regras para desenvolver todas essas coisas, tá? Eu já falei que quando eu penso nos meus projetos, eu penso numa corporação, numa grande empresa. Mas o que eu preciso para exercer não é de uma empresa, de uma corporação, de um prédio. Eu só preciso de um departamento, entendeu? Um departamento. Esse departamento vai ser eu e as pessoas que vão estar trabalhando para mim, tá? Eu só preciso de um departamento, de uma cadeira, tá? De um escritório, eu só preciso disso daí para desenvolver. E o restante é a questão do reconhecimento, tá? Eu quero um reconhecimento integral em cima daquilo que é meu. Direitos autorais, o meu nome sobre aquilo que é meu, tá? Agora, outra coisa que eu vou falar aqui, sobre esse cu que está encostando no meu olho. Tudo isso que eu falei aqui, nada vai agradar esse indivíduo que encostou o cu no meu olho. Ele não vai nem participar disso daí. Aliás, eu tenho uma profecia que eu estava pensando ontem, tá? E vou trazer aqui agora. Tem uma profecia em que o profeta Eliseu falou assim: amanhã, a estas horas, vai se pagar tanto por tanto, e assim por assim. E aí o cara falou, um sujeito foi e falou, um cu que encosta no olho dos outros foi e falou assim: ainda que Deus fizesse janelas do céu, poderia isso daí que você falou se suceder? Aí o profeta falou assim: tudo isso vai acontecer, mas você não vai comer de nada disso daí. E foi assim que aconteceu. Ele não participou de absolutamente nada daquilo que estava proposto ali, ok? Mas o indivíduo pode ir com ardil. Deus matou ele. Deus matou ele justamente para ele não participar, ok? É isso daí, tá? Então é isso daí que eu apresento, tá? Mate tudo que encosta no olho dos outros. Eu até digo, se você quer patrocinar esses projetos, olha, Jorge, eu sou um grande empresário, tá? E tenho uma influência muito grande, tá?
e estou à procura de novas ideias, tá? De coisas, já estou cansado dessas ideias antigas, tá? Sei que isso daí dá um trabalho danado para manter esses esquemas ardilosos que são modernos, ou que são antigos, ou que são medievais. Eu sei que tudo isso daí com muita experiência, tá? Analisando uma pessoa de muita experiência, tá? Eu com muita experiência sei que essas coisas funcionam, mas ainda não são o ideal. Se existe alguma coisa melhor, eu gostaria de pôr em prática algo melhor. E eu estou aberto a sugestões, mesmo que talvez eu possa avaliar na prática e não ser viável, eu estou aberto a estar analisando alguma coisa que seja nova, tá? E para dar reconhecimento à pessoa que apresentar. É isso aí, me procure, tá? Mas primeiro mate tudo que encosta a buceta de sua mulher na boca dos outros. O indivíduo que encosta a buceta da mulher dele na minha boca, tá? Você mate isso daí. Mate tudo que encostou o cu no meu olho, extermine toda essa merda, faça a limpeza mesmo, tá? Coloque dentro do cronograma do extermínio internacional. Preste atenção, já falei, tá? Eu não sou a favor da eliminação internacional, mas se você falar para mim que o esquema da redução populacional é para matar cus que encostam no olho dos outros, bocas que encostam no cu, eu sou a favor da redução, esta redução populacional eu sou a favor, tá? Ok? Então é isso aí, acredito que eu apresentei as minhas ideias, tá? Ok? Eu apresentei as minhas ideias em nível internacional, tá?